Salmo 23. Diz a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meus irmãos queridos, sem sombra de dúvidas, existem alguns lugares nas Escrituras, alguns textos, alguns livros que são tão poderosos que recitá-los é experimentá-los. E o Salmo 23 é um desses lugares. O Salmo 23 é um destes textos que nos arrebata, que nos leva para uma outra dimensão, que nos faz experimentar de forma tão profunda, maravilhosa e gloriosa a presença e os cuidados do nosso Deus. Poucas pessoas deixam de apreciar então a beleza e a simplicidade que são encontrados aqui neste salmo. E mesmo embora, meus irmãos, poucos de nós entenda a vida de um pastor do Antigo Oriente, a maioria de nós é capaz de compreender a mensagem de conforto e de segurança que nos é transmitido através deste salmo. Este salmo, meus irmãos, está colocado no saltério, no livro dos Salmos. Ele está numa posição que é digna de nota. Ele está entre o Salmo 22 e o Salmo 24. O Salmo 22 é o salmo que trata acerca da cruz de Cristo. É o salmo que fala da crucificação de Cristo. É o salmo que próprio Cristo recitou quando estava ali na cruz. Ali no Salmo 22, meus irmãos, quando o próprio Cristo traz ali para aquele momento de crucificação, não há naquele salmo pastos verdejantes, não há naquele salmo águas tranquilas, mas nós lemos ali: Deus meu, por que me desamparastes? E quando nós lemos então, Deus meu, por que me desamparastes? É que nós chegamos no Salmo 23 e lemos: o Senhor é o meu pastor. Nós precisamos, meus irmãos, conhecer a experiência, nós precisamos conhecer o valor do derramamento de sangue por parte de Cristo, e precisamos ver a espada posta aqui contra o pastor, antes que nós possamos verdadeiramente conhecer a doçura, o cuidado, a presença amorosa do grande pastor em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, se o Salmo 22 fala acerca do bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, o Salmo 24 fala do sumo pastor, fala daquele pastor que está voltando para reinar, para governar, para buscar o seu povo com poder e grande glória. E o Salmo 23 então fala do grande pastor que guarda o seu rebanho com um discernimento, com cuidado, com devoção, com amor, que guarda as suas ovelhas, o seu rebanho, com todo o zelo que ele pode proporcionar às suas ovelhas. Por isso, meus irmãos, nós vemos como
um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus, este Salmo 23. Portanto, nós vamos ver aqui, jorrando de forma copiosa, o refrigério para os cansados, a força para os fracos, a alegria para os tristes. Este é um salmo escrito pelo rei Davi, é um salmo muito pessoal, é um salmo, meus irmãos, que transborda a experiência pessoal do rei Davi, do servo de Deus. E uma das razões pelas quais ele nos atrai tanto, meus irmãos, é que todos nós temos uma fome de ter uma experiência autêntica com Deus, de demonstrar um testemunho pessoal desta experiência com o Senhor, de nos aproximar cada vez mais e mais de Deus e desfrutar de forma tão presente dos seus ternos cuidados. A autoria desse salmo, como eu já mencionei, é de Davi, porque o próprio nome de Davi aparece aqui na inscrição deste salmo. Davi, meus irmãos, foi um pastor de ovelhas. Quando Davi foi chamado pelo Senhor, quando Davi foi ali apresentado por Samuel diante do Senhor, o próprio Davi era um garoto que cuidava de ovelhas. E aí, se nós olharmos para o capítulo 16, capítulo 17, capítulo 28 de 1 Samuel, nós vamos ver Davi ali sendo apresentado na figura de um pastor. Os dias de Davi como pastor serviram então para que ele pudesse preparar e apacentar o rebanho de Deus, a nação de Israel, aquele povo escolhido por Deus. Mas é difícil imaginar, meus irmãos, que um salmo de tamanha profundidade pudesse ter sido escrito por Davi quando ele ainda era tão jovem, quando ele ainda era aquele pastorzinho de ovelhas. Aquele menino não escreveu este salmo. O Davi do Salmo 23, meus irmãos, conforme o versículo 3 nos apresenta, foi um homem que precisou de restauração. O Davi do Salmo 23 foi um homem que visitou o vale da sombra da morte, conforme o versículo 4. Foi um homem que teve grandes inimigos, conforme o versículo 5. Este, meus irmãos, era um crente bem testado, que está falando aqui de uma longa experiência com Deus, que está colocando em Deus a sua confiança sobre o futuro, baseado nas experiências que ele teve com Deus no passado. A divisão deste salmo, meus irmãos, é interessante, porque aqui não existe um consenso de como este salmo está dividido, ou por causa das imagens poéticas que aqui são apresentadas, alguns veem apenas uma imagem, um texto sem divisão, apenas o pastor que está aqui apresentado por trás desse salmo. Outros veem aqui uma divisão que é apresentado, porque até o versículo 4 fala da figura do pastor, e a partir do versículo 5 em diante até o final, até o versículo 6, fala de um anfitrião, de alguém que recebe outro e ali coloca um banquete à frente desta pessoa. Então nós vamos nesta noite olhar para este salmo conforme essa divisão. Nós vamos dividi-lo em duas partes. Nós vamos olhar para a figura do pastor e nós vamos olhar para a figura do anfitrião que aparece aqui neste salmo. Então, a primeira divisão que nós vamos ver trata das ovelhas e do pastor, que está nos versos de 1 a 4. Nós, como já dissemos aqui, meus irmãos, sabemos e reconhecemos que Davi foi um pastor de ovelha nos seus primeiros anos. Podemos estar inclinados a interpretar este salmo da perspectiva do pastor, e é muito provável que muitos leem este salmo assim. Muitos, ao lerem o Salmo 23, eles trazem o entendimento destes salmos, eles trazem a interpretação deste salmo, focando na figura do pastor.
No primeiro versículo, a figura do pastor é introduzida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A imagem do pastor era uma imagem muito comum no Antigo Oriente e muito provavelmente uma das principais ocupações daquela época. Os israelitas em particular, meus irmãos, eram conhecidos como pastores, conforme Moisés nos apresenta ali em Gênesis capítulo 46. Mas o termo pastor aqui passou a ser usado de uma forma muito mais ampla, descrevendo, meus irmãos, a liderança de um indivíduo ou a liderança de um grupo. O título pastor foi dado especialmente aos reis de Israel, foi dado a Davi, ao Messias que haveria de vir, de quem Davi era um tipo. Assim o Senhor Jesus se identifica lá em João capítulo 10 como sendo o bom pastor. Quando Davi fala de Yahvé como sendo o seu pastor, ele pensava em Deus não apenas como um provedor, mas ele pensa em Deus como um protetor, como alguém que está ali guardando a ele, sustentando a ele, alguém que é o seu próprio rei, o seu próprio ajudador, porque Deus, meus irmãos, era o pastor que Davi reconhecia ser o seu pastor. Por sua própria natureza, Deus sempre supriu todas as necessidades de suas ovelhas, assim como um pai supre as necessidades dos seus filhos. Por isso, quando o salmista diz que Deus é o seu pastor, e que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará, é porque ele tinha o Senhor Deus como sendo o seu pastor, e sendo assim ele não tinha a necessidade, a falta de nada. Ao longo dos tempos, Satanás, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, tem tentado retratar Deus como sendo um doador relutante que só nos dá algo quando nós precisamos. Satanás deseja enganar aqueles que confiam em Deus e deseja que eles acreditem que estão carentes e privados de uma boa vida. Esta é a imagem que o diabo pintou, que o diabo apresentou a Eva quando Deus havia retido o fruto da árvore do jardim ali, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mentalidade então por trás das palavras de Davi, meus irmãos, é completamente o oposto daquilo que nós entendemos como sendo o consumismo moderno, que tenta a todo custo colocar em nossa cabeça que nós sempre precisamos de algo, ou que nós sempre precisamos de algo melhor, porque aquilo que nós temos já está defasado, e que se nós quisermos nos sentir bem conosco mesmo, se nós quisermos sentir bem na vida, nós precisamos ter algo novo, porque aquilo que nós temos já não presta mais. Essa é a ideia que o consumismo tenta colocar em nós. Por isso ele sempre vai dizer que nós precisamos de autoconfiança, ele sempre vai dizer que nós precisamos de uma autoimagem se nós quisermos ser bem vistos e melhor aceitos. E para que isso aconteça, para que nós então tenhamos autoconfiança, para que nós sejamos bem aceitos, nós precisamos usar boas roupas, nós precisamos ter um estilo determinado que é vendido pela indústria do vestiário, nós precisamos ter o melhor carro, o mais moderno, o melhor do mercado, nós precisamos frequentar os lugares mais badalados e mais caros, nós precisamos de um celular da última geração. Todo o nosso modo de pensar, portanto, meus irmãos, é concentrado no desejo de ter ou ser. É isso que a modernidade, este consumismo nos apresenta. E este consumismo, esse desejo por estas posses, tem penetrado no coração de muitos crentes, e eles nunca estão contentes com aquilo que Deus lhes dá.
Eles nunca estão satisfeitos e suficientes com o cuidado do bom pastor. Davi então nos diz que ter Deus como o nosso pastor é de fato ter tudo aquilo que nós queremos e que nós precisamos. Pois aquele que é onisciente, aquele que é onipotente, aquele que é atencioso é também suficiente. E tendo Deus em nossas vidas, de nada nós teremos falta. O povo de Israel, meus irmãos, descobriu isso na sua peregrinação do deserto, quando Deus supriu todas as suas necessidades durante 40 anos de peregrinação. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7 diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Assim também como o próprio apóstolo Paulo aprendeu que mesmo na escassez ele tinha tudo, porque ele tinha o próprio Deus e Deus era suficiente em sua vida. Mas mesmo Israel tendo tudo, meus irmãos, conforme Deuteronômio nos apresenta, no capítulo 8, Moisés disse aos israelitas que Deus deixou ali no deserto que eles tivessem fome, que eles sentissem necessidade para testá-los, para ensiná-los, para fazer com que eles soubessem, entendessem que nada daquilo que eles tinham vinha da sua própria mão, vinha do seu próprio braço, vinha da sua própria força, mas tudo que eles tinham vinha da bondosa providência de Deus. E cada implicação então da declaração de Davi nesse salmo é que, como sendo uma das ovelhas de Deus, nada do que nos for necessário nos faltará. O verso 4 e 5 também confirmam isso. Assim como Davi escreveu no Salmo 34, quando ele diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, por isso os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nos versículos 2 a 4, Davi então descreve aquelas coisas das quais uma ovelha de Deus nunca teria falta. E ao nos aproximarmos destes versos carregados de imagens poéticas, meus irmãos, nós vemos aqui que muitas das vezes esses versos sofrem muitos abusos, porque Davi está descrevendo aqui o relacionamento que ele tem com Deus, em termos de um relacionamento bondoso, de um pastor com as suas ovelhas, de um pastor que supre as necessidades das suas ovelhas e, inclusive, de um pastor que supre as necessidades espirituais de suas ovelhas. O pastor, portanto, é aquele que cuida, que apacenta, que alimenta, que protege, que disciplina, que consola, que restaura as suas ovelhas. A ovelha nunca poderá cuidar de si mesma. Entregue ao seu próprio destino, ela se torna presa fácil dos seus predadores. Caminhando sozinha, ela cai no abismo, porque ela muito raramente consegue encontrar o caminho de volta para o aprisco. E é por isso que o Senhor Jesus conta a parábola das ovelhas, das 99 ovelhas, que sumindo uma o pastor, das 100 ovelhas, que sumindo uma o pastor deixa as 99 ali e sai à procura da que se perdeu, porque aquela ovelha que se perdeu nunca poderia voltar sozinha para o aprisco sem a ajuda do seu pastor. Portanto, meus irmãos, a ênfase aqui dos versículos 2 a 3 recai sobre o bom pastor, o pastor que fornece o sustento, o cuidado com as suas ovelhas. E a expressão aqui que ele usa, deitar, fala de descanso, mas ovelhas não pastam deitadas.
A partir de Ezequiel capítulo 34, versículo 15, o Senhor diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A partir disso, então, meus irmãos, nós entendemos que as ovelhas, elas se deitam para descansar depois que elas estão alimentadas. A provisão adequada de pastagens verdejantes, as águas de descanso ao qual o pastor conduziu as suas ovelhas, meus irmãos, faz, após isso, com que elas deitem em repouso. E a primeira linha, então, do versículo 3 diz: refrigera a minha alma. E continua com este mesmo pensamento de descanso de Deus, ou do descanso que Deus provê às suas ovelhas. Tomado aqui em sentido mais literal e restrito, meus irmãos, essa expressão então transmite o pensamento de Davi, daquele pensamento que Davi tinha de Deus, que era Deus quem renovava, sustentava e guardava a sua vida. Como pastor de Davi, Deus sempre lhe dava descanso e restauração. Ele faz isso fornecendo-lhe as provisões necessárias, fornecendo-lhe comida, água, tudo que uma ovelha precisa. O descanso aqui, meus irmãos, está relacionado às provisões físicas necessárias de comida, água, mas descanso também está relacionado à restauração. Para ser revigorado e renovado no espírito, o descanso, a paz, o estar tranquilo, calmo e sereno na presença de Deus é um pré-requisito. Então este salmo não pode ser totalmente apreciado sem a palavra de Deus falada a Israel por meio do profeta Ezequiel, contra o pano de fundo dos falsos pastores que abusaram e oprimiram o rebanho de Deus. Deus então prometeu retornar ao seu povo, para que o seu povo pudesse ter um pastor, e o pastor que o povo dele teria era o pastor que lhe daria descanso. Portanto, em Ezequiel capítulo 34, versos 11 a 15, o Senhor diz: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde forem espalhadas, no dia de nuvens de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo, diz o Senhor, apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Isso então, meus irmãos, que Ezequiel diz aqui, é sugerido também por Davi, quando ele usa a mesma expressão no Salmo 19, versículo 7, onde ele diz que Deus é aquele que restaura a alma. Quando ele diz que a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é reto, o testemunho do Senhor é seguro e torna os simples sábios. Enquanto um pastor então fornece às suas ovelhas alimento, descanso e restauração, Deus, Yahvé, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o supremo e maravilhoso pastor, fornece às suas ovelhas a sua palavra, que é o meio principal de dar nutrição espiritual, descanso e restauração às suas ovelhas. Ele não apenas, meus irmãos, provê alimento e água, mas ele também traz aquilo que nós chamamos de paz no vale.
Ele não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às fontes de provisão, fazendo com que nós descansemos. Ele mesmo nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de olhar para este salmo e pensar que ele está falando somente de provisão material, de água, de alimento, de descanso, mas não, de forma alguma. Nós temos aqui a mesma ideia da oração do Pai Nosso: o pão de cada dia dá-nos hoje. Cristo não está falando ali, meus irmãos, apenas de pão físico, Ele está falando de um pão que faz com que nós nunca mais tenhamos fome. Ele está falando dele mesmo como sendo o pão da vida. Ele está falando da palavra que procede da boca de Deus, da palavra que nos supre, da palavra que nos sustenta, da palavra que nos alimenta, da palavra que nos produz segurança, da palavra que nos produz consolo e conforto. Embora então, como ovelhas frágeis, míopes, inseguras, inclinadas a nos desviarmos do aprisco do Senhor, no Senhor, o bom, o grande, o supremo pastor, nós temos repouso, nós temos refrigério e nós temos a condução do pastor. Nós temos o pastor, meus irmãos, cuidando de nós em todo o tempo, nos dando não apenas água de descanso, nos dando não apenas pastos verdejantes, mas nós temos o pastor que nos dá isso. O Senhor nos sustenta, nos supre em todas as coisas, todos os dias. Todos os dias nós recebemos muito mais do que nós merecemos das mãos do Senhor. Mas todos os dias, pela manhã, quando nós acordamos, nós sabemos que conosco nós temos o bom pastor, que traz aos nossos corações a sua palavra que nos dá o sustento e que traz refrigério à nossa alma. A palavra do Senhor que ilumina os nossos caminhos, que nos traz segurança e que nos traz paz. A paz que o mundo não conhece, a paz que falta na sociedade. O Senhor nos traz esta paz, meus irmãos, mediante a sua palavra. A segunda e a terceira linha do versículo 3, então, nos lembra que assim como um pastor conduz o seu rebanho, Deus guia o seu povo. Porque o salmista diz: Ele me guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa ação, meus irmãos, é reconhecida como uma das principais tarefas do pastor. Ele conduz as suas ovelhas a lugares de alimento e de descanso, conforme o versículo 2, mas ele conduz as suas ovelhas nos caminhos adequados, nos caminhos certos. Frequentemente é necessário que o pastor conduza o seu rebanho por grandes distâncias, meus irmãos, para encontrar pasto e água. Algumas caminhadas ali naquele tempo no Oriente Médio eram extremamente perigosas e determinados caminhos precisavam então ser evitados. E o pastor então, cuidando daquele rebanho, ele conduzia as suas ovelhas pelos caminhos certos. A orientação de Deus na vida de um crente é mais do que apenas uma questão de nos guiar no caminho certo, envolve a sua liderança em caminhos de justiça. Que palavra de conforto maravilhoso para aqueles que parecem pensar que a vontade de Deus, meus irmãos, é algum tipo de mistério, conhecido apenas por poucas pessoas, que teve a sorte de encontrar então este mistério. Porque uma das grandes garantias que o salmista tem é a certeza de que nunca lhe faltará a direção e a condução de Deus em sua vida. Por isso ele diz que o Senhor o guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
o Senhor, meus irmãos, sempre nos guiará pelo caminho reto. O Senhor sempre nos guiará pelas veredas da justiça, nos caminhos que nos traz paz, nos caminhos que nos trazem segurança, nos caminhos que mostram o nosso relacionamento com Deus. Por mais difíceis que sejam estes caminhos, por mais estreitos que sejam estes caminhos, por mais perigosos que sejam estes caminhos, o Senhor sempre nos guiará em segurança por eles. E Ele fará isso por amor do seu nome. Ele fará isso por amor dele mesmo, por causa de quem Ele é, por causa da sua santidade, por causa dos seus atributos, por causa do seu amor. Ele, por ser um Deus santo, Ele nos guiará em santidade. Ele, por ser um Deus reto, nos guiará em retidão. Ele, por ser um Deus justo, nos guiará em justiça. Nós nunca, meus irmãos, sabendo que temos Deus, que somos de Deus, que somos ovelhas e rebanho de Deus, nós nunca seremos guiados por caminhos tortuosos, por caminhos que nos levam ao precipício, por caminhos que nos levam ao distanciamento de Deus. Nós sempre seremos conduzidos pelo Senhor, pelos caminhos retos, pelos caminhos onde a vereda da justiça de Deus é apresentada de forma límpida e transparente. O versículo 4 então nos dá uma outra razão pela qual nós podemos confiar em Deus para guiar as suas ovelhas, porque o salmista diz então que Ele nos guia por amor do seu nome, ou seja, Ele age pelo bem da sua reputação. A medida de um pastor, meus irmãos, é a condição do seu rebanho. A reputação de Deus repousa em sua capacidade de guiar e cuidar do seu povo. Assim como os pais são avaliados pela maneira como eles cuidam dos seus filhos, os pastores são avaliados pela forma como eles cuidam dos seus rebanhos. A reputação então de Deus, meus irmãos, é vista por meio do cuidado do seu povo, e é a base do apelo que Moisés faz em Êxodo capítulo 32, especialmente nos versos 11 e 12, onde Moisés diz que o apelo de Moisés quando Deus ameaçou exterminar a nação pelo incidente envolvendo o bezerro de ouro. Moisés então apela a Deus ali por sua reputação. Paulo nos diz que a obra de Deus de salvar os homens pela graça tinha o propósito de trazer louvor para a glória da sua graça. Podemos ter certeza, meus irmãos, de que Deus guiará o seu povo, porque as nossas vidas, a vida do povo de Deus, meus irmãos, reflete Deus como o bom pastor. Se a vida do povo de Deus reflete Deus, reflete o cuidado do pastor de Deus, nós temos então uma garantia maravilhosa. A garantia que nós temos é que nunca, jamais faltará a presença de Deus em nos guiar, em nos sustentar, em cuidar de nós, em nos fortalecer, porque as nossas vidas refletem o cuidado de Deus. O versículo 4 então qualifica ainda mais, porque ele diz: nada me faltará. Ou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E esse versículo, ele qualifica o versículo 1, quando diz que o pastor ali, ele livrou, ou ele livra as suas ovelhas de tribulações. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E aí o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ou seja,
o pastor do versículo 1, o bom pastor do versículo 1, que faz com que nada falte para a ovelha, para o seu povo, é o pastor que está com o seu povo nos momentos mais difíceis da sua vida. Davi sofreu inúmeros riscos de morte. Ele enfrentou a morte ali, vinda por parte de Saul, conforme 1 Samuel 18. Davi pecou contra o Senhor, sofreu consequências dolorosas, conforme 2 Samuel capítulo 11 e também o Salmo 51. Davi, meus irmãos, foi realmente um homem de dores, e em nenhum lugar Deus prometeu a Davi ou a qualquer outro liberdade do sofrimento em meio às provações da vida. Mesmo que Deus seja o nosso pastor, ainda assim nós passaremos por tempos difíceis, mas sempre nós desejaremos o conforto que vem da presença do poder do pastor, para que as ovelhas de Deus sejam então conduzidas a pastos verdejantes, a águas calmas, a águas de descanso. Elas devem passar por lugares escuros e perigosos. As veredas de justiça, meus irmãos, nem sempre serão caminhos pacíficos. Embora Deus nunca prometeu em sua palavra que não haverá mal, nós podemos ter certeza de que nós não precisamos temer o mal, pois sempre nós estaremos na presença do pastor, sendo guiado por ele, por estes caminhos. Por isso, quando ele diz que ele anda no vale da sombra da morte, ele não está sozinho no vale da sombra da morte. O pastor está com ele, o pastor está segurando na sua mão, o pastor está lhe fortalecendo. E há então um ponto, uma mudança sutil, mas significativa que ocorre aqui no versículo 4, é a mudança dos pronomes, o mais impessoal, ele, dos versos 2 e 3, agora para o mais íntimo, o Senhor, tu, do versículo 4. Deus vai à nossa frente, meus irmãos, quando o caminho é suave, mas Ele fica do nosso lado quando o caminho é perigoso e assustador. É a presença de Deus que dissipa os nossos temores. É a presença de Deus, meus irmãos, que nos conforta, que nos consola. Além da presença de Deus, nós temos a vara e o bordão, ou a vara e o cajado, que nos dão conforto. A vara e o cajado servem como instrumentos de proteção e de assistência. Eles foram usados para afastar, afugentar os inimigos e para resgatar as ovelhas perdidas. Embora Deus nem sempre use o seu poder para nos manter longe das provações, meus irmãos, a sua presença e o seu poder sempre estarão conosco para nos proteger em meio às provações. Portanto, nós podemos ter sempre certeza de que, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer o mal, porque o Senhor está conosco. A presença do Senhor nos conforta, a presença do Senhor nos consola, mas além disso, nós temos a sua vara, nós temos o seu bordão, nós temos o cajado, que nos traz toda a segurança. Os versículos 5 e 6, então, meus irmãos, nos mostra uma outra figura, como eu disse. Nos mostra a figura do convidado e do anfitrião hospitaleiro. Davi descreveu seu relacionamento com Deus usando a imagem do pastor e das ovelhas. Ele agora descreve essa mesma relação empregando a imagem de um anfitrião. A relação de um anfitrião, com seu hóspede, meus irmãos, é ainda mais próxima do que a relação de um pastor com as suas ovelhas. O cuidado do pastor era exemplificado aqui na hospitalidade que era oferecida a um viajante. De acordo com a lei beduína de hospitalidade, uma vez que um viajante era recebido na tenda do pastor, especialmente depois de
que o anfitrião distribuiu a comida diante dele, ele tem imunidade e garantia contra inimigos que possam estar tentando alcançá-lo. Nos círculos pastorais, então, nenhuma proteção é maior do que aquela que é proporcionada pela hospitalidade de um chefe beduíno. Nenhuma maior segurança ou conforto, então, meus irmãos, poderia ser obtido por um viajante no Antigo Oriente do que a hospitalidade de um lar. Entendia-se que se tratava de uma provisão de abrigo e comida, mas era também uma provisão de garantia e de proteção contra danos. Nós podemos sentir isso em passagens do Antigo Testamento, como em Gênesis capítulo 18, versos 1 a 8, onde Abraão graciosamente hospeda 3 homens ali na sua casa. Mas esclarecedor e angustiante é a passagem do capítulo 19, quando Ló levou os 2 homens, os 2 anjos para a sua casa como hóspede, quando os homens de Sodoma ameaçavam lhe fazer mal. Sentar-se como um convidado à mesa de um anfitrião significava ter certeza de que comida, hospedagem, companheirismo e proteção jamais lhe faltaria. A mesa preparada na presença dos inimigos de Davi, então, meus irmãos, foi o anúncio público do anfitrião, para que ele não tentasse causar nenhum mal a Davi de forma alguma. Davi então está dizendo que uma mesa foi preparada para ele por um anfitrião na presença dos seus adversários. E enquanto Davi estava ali, na presença daquele anfitrião, os adversários de Davi não poderiam lhe tocar, não poderiam lhe fazer nenhum mal, não poderia tocar no fio de cabelo da sua cabeça, porque Davi estava protegido por aquele anfitrião que o hospedou, então, na sua casa. E é claro que a quantidade de segurança que qualquer anfitrião ali poderia fornecer, meus irmãos, dependia do prestígio e do poder daquele anfitrião. A abundância de suas provisões indicava que ele era um homem próspero, poderoso e generoso. Portanto, ter a hospitalidade de um anfitrião era algo realmente seguro. E a cabeça do salmista aqui foi ungida com óleo, um gesto generoso, que honrou aquele homem como sendo um convidado estimado. O cálice também foi um gesto de generosidade, não estava pela metade, mas era um cálice que transbordava. Davi não foi servido com sobras, mas ele recebeu abundantemente as melhores provisões da casa, e isso então mostra que aquele anfitrião que estava recebendo Davi era extremamente poderoso. Satisfação, segurança são abundantemente aqui fornecidos por Davi, e meus irmãos, é isso que nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Deus satisfação e abundância de cuidados. Nós encontramos em Deus, meus irmãos, toda a sorte de provisão. Uma comunhão e graciosa com Deus é desfrutar da generosidade constante do Senhor. E como resultado então da provisão do versículo 5, meus irmãos, Davi pôde resumir com confiança a sua segurança nas palavras que ele profere aqui no versículo 6, quando ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Bondade e misericórdia são provavelmente os 2 atributos mais consoladores do caráter de Deus na vida de um crente. Estes 2 atributos aqui, meus irmãos, são consoladores em tempos de angústia. Essas características de Deus aqui estão ligadas à sua aliança com o seu povo. Em contraste com o homem perverso que é assediado por julgamento e calamidade do Salmo 35 e do Salmo 40,
O homem justo não é apenas seguido pela bondade e misericórdia, mas ele é perseguido por eles. Como convidados, portanto, à mesa de Deus, os inimigos não perseguem mais a Davi. Em vez de ter a perseguição dos seus inimigos, Davi agora tem a perseguição da bondade e da misericórdia do Senhor. E Davi então está certo de que ele habitará na casa do Senhor para sempre. O templo ainda não havia sido construído nos dias de Davi, embora ele desejasse construir aquele templo. Essa obra foi realizada pelo seu filho Salomão. Mas Davi pôde aqui, meus irmãos, estar ansioso por aquele dia na eternidade em que ele teria a comunhão constante com Deus, que tabernaculou com ele. Mas, meus irmãos, este salmo é um salmo maravilhoso, porque este salmo, ele mostra para nós que nós sempre teremos o cuidado do grande pastor em nossas vidas. Mas quando Jesus brada naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca, naquele momento de terrível dor, quando ele estava no vale da sombra da morte, ele não pôde ouvir do pastor dizendo: eu estou contigo. Ele não pôde ouvir do grande Deus, o seu pastor, o seu pai amoroso, dizendo: o meu bordão e o meu cajado te consolam. O Senhor Jesus estava ali rodeado por seus inimigos. Ele estava ali rodeado por inimigos enfurecidos. Mas ele, meus irmãos, não experimentou água de descanso. Ele não experimentou pastos verdejantes. Isaías, no Salmo, no capítulo 53, 52 e 53, diz que ali naquele vale da sombra da morte, o Senhor Jesus foi moído por nossas transgressões. Que ali naquele vale de dor, meus irmãos, o Senhor Jesus foi abandonado, não apenas por seus discípulos. O Senhor Jesus foi abandonado pelo seu próprio Pai, quando ele brada daquela cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus, meus irmãos, está ali naquela cruz, entregue à sua própria sorte, pronto para morrer, pronto para dar a sua vida, mas ele faz isso abandonado pelo Pai, porque ele é o bom pastor. E aí ele diz lá em João capítulo 10, o bom pastor, ele não apenas supre as suas ovelhas, o bom pastor, ele não apenas leva as suas ovelhas para junto das águas de descanso, o bom pastor não apenas está presente na vida delas, mas o bom pastor dá a vida por elas. Jesus, portanto, meus irmãos, é o bom pastor que foi abandonado pelo Supremo Deus para dar a vida por suas ovelhas. Jesus é o grande pastor que não apenas morreu para dar a vida por suas ovelhas, mas ele vive para as suas ovelhas, conforme Hebreus 13:20, quando diz que Jesus é o grande pastor que triunfou sobre a morte e que está vivo à destra de Deus. Ele é o pastor, ele é o bispo das nossas almas, ele está conosco, ele conhece cada ovelha, ele chama cada uma pelo nome. Ele caminha junto com as suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas do mal. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, é o supremo pastor que morreu para dar a vida por suas ovelhas, que vive para guardar e sustentar e proteger as suas ovelhas, mas ele também é o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele voltará
Ele virá ao som da trombeta, Ele trará consigo os remidos glorificados, Ele virá para consumar todas as coisas, Ele virá para julgar vivos e mortos, Ele virá para julgar as nações, para separar os cabritos, os bodes das ovelhas. Ele virá como um galardoador, Ele virá para conduzir as suas ovelhas para o aprisco eterno. E na consumação dos séculos Ele estará conosco de forma gloriosa, majestosa e poderosa. Que bendito privilégio nós temos, meus irmãos, de sermos ovelhas de Jesus Cristo. O pastor que dá a vida por suas ovelhas. O mundo não tem esse privilégio. O mundo não conhece o que é ser cuidado, amado, guardado, suprido, sustentado e protegido por Jesus Cristo. Nós sabemos como é isso. Nós sabemos como é esse sentimento. E, portanto, meus irmãos, ainda que neste mundo, nesta vida, nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós podemos ter certeza de uma coisa: o pastor sempre estará ali conosco naquele vale. Quando nós estivermos no vale da sombra da morte, os nossos olhos não podem ser colocados no vale, não podem ser colocados nas trevas, não pode ser colocado naquilo que nos causa dor, mas os nossos olhos precisam ser colocados no pastor, no Senhor, naquele que nos guarda, naquele que nos sustenta, naquele que nos fortalece, naquele que nos protege de todo mal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, e que Ele nos faça sempre confiar nos cuidados do nosso grande pastor. Vamos fechar os olhos, meus irmãos, vamos nos preparar